Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como que nós fazemos para criar subredes. Bom, primeiro, por que nós dividimos uma rede em partes, não criamos subredes? Bom, primeiro é para nós segmentarmos a rede em partes e trazer mais segurança a cada parte, né? Uma parte da rede não conversa com a outra parte, o outro segmento. Nós podemos também ter por necessidade de endereços IPs, né? Ou seja, se nós temos um bloco de endereços IPs muito grande, pelo esgotamento do número de IPs V4, nós também podemos e precisamos dividir essas redes em partes, né? Imagine um provedor de internet que tem lá um bloco grande de endereços IPs e ele não pode se dar ao luxo de usar todos esses endereços ou sublocar um bloco inteiro de endereços para um determinado cliente. Então ele acaba quebrando um bloco de endereços grande em blocos menores e repassando cada um para um cliente. Essa também é uma necessidade. Bom, como que nós fazemos para criar subredes? Bom, para a gente criar subredes, a gente precisa entender primeiro o conceito da máscara de rede, ou subnet mask, ou net mask. Bom, então a máscara serve para a gente dividir o endereço IP em host e net, ou seja, a máscara vai indicar para a gente o que é net ID e o que é host ID. Como assim? Então vamos pegar um exemplo aqui. Então imagine que eu tenha o seguinte endereço. Eu tenho um endereço aqui 192.168.50.20. Então esse endereço aqui é um endereço IP de uma rede privada, né, um endereço IP privado, e ele é um endereço IP da classe C. Então eu sei que é um endereço IP da classe C, porque ele começa aqui com 192, né? Lembra do vídeo anterior sobre IPv4? Nós sabemos que ele é um endereço IPv4. E a máscara padrão para esse endereço IPv4, né, da classe C, é a máscara 255.255.255.0. O que significa isso? Esse 255.255.255 indica o que eu estou usando para representar NetID. Ou seja, eu estou utilizando 1, 2, 3 octetos completos para representar NET. E somente o último octeto aqui, que é representado pelo 0, eu estou usando para representar host ID. Ou seja, eu tenho 3 conjuntos completos de octetos. 1, 2, 3. Cada um tem 8 aqui, então 3 vezes 8, 24 bits. Por isso que nós temos aqui 1/24, ok? Barra 24. Isso significa que eu estou usando 24 bits, 1, 2, 3 octetos completos para representar NetID. Somente o último aqui, ou seja, 8 bits, que eu tenho possibilidade de hosts. Isso significa o quê? Que eu tenho para hosts 2 elevado a 8 bits. 2 elevado a 8 bits me dá 256 hosts dentro dessa rede aqui. Então eu posso ter dentro desse endereço IP 192.168.50 endereços IPs que vão do
0, do 0 até o 255. Lembrando que é o seguinte, do 0 ao 255 nós temos 256, só que eu não uso, né, todos eles. O 0, por exemplo, serve para indicar o endereço da rede, né, da própria rede, então eu não posso usar. O 255 também não, que é o endereço de broadcast da rede. Então eu tenho sempre dois endereços que são endereços reservados, né, o endereço da própria rede e o endereço de broadcast. Então aqui eu teria endereços indo do 192.168.50.1 até o 192.168.50.254, ok? Então essas são as faixas de endereços IPs que eu posso usar dentro dessa rede aqui, ok? Muito bem. Então, isso supondo que eu esteja na classe C, né? Eu estou usando aqui uma máscara de classe C, ok? Bom, se eu tivesse uma máscara assim, por exemplo, que é uma máscara da classe B, ele me indicaria o quê? Que eu tenho 16 bits representando o NET e 16 bits representando hosts, ok? Se fosse uma máscara da classe A, né, uma máscara padrão da classe A, 255.0.0.0, ou seja, somente um octeto de bits sendo usado para representar NetID. Os outros 3 octetos representam host ID. Tá? Então, para a classe A, 255.0.0.0.0, para a classe B, 255.255.0.0 e para a classe C, 255.255.0 para a classe C. Então, isso daqui é o conceito de máscara, ok? Então, esse conceito de máscara de rede é extremamente importante você entender o que significa para que você entenda o processo de criar subredes, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, então eu disse que eu consigo criar subredes, ok? Através da máscara. Então, imagine que eu tenha a seguinte situação. Então, imagine que eu tenha que criar, eu tenho um endereço IP 192.168.50.20. O mesmo exemplo anterior, de IP anterior que eu dei. Esse endereço IP, como a gente já viu, ele é da classe C, né? Ele é classe C, portanto, ele utiliza 24 bits que representam o NetID, tá? Somente 8 que representam o Host ID. O barra 24, como nós já vimos, ele se equivale ao 255.255.255.0, classe C. Só que o classe C, se nós convertermos isso daqui, né, de decimal para binário, o que vira? Então vira 4 grupinhos de 8 bits. Então tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Opa. 3 grupinhos aqui. E o 0, né, 0 é 0 mesmo. Né, mas aí eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 zeros aqui. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Então isso aqui equivale a 255, 255, 2550. Pois bem, imagine agora que eu falo o seguinte: eu quero para esse endereço IP aqui, que é o 50.0/24, eu quero criar
sub-redes aqui. Quantas sub-redes eu quero criar? Vamos supor que eu queira criar aqui, no caso, 4 sub-redes. 4 sub-redes. Como que eu faço para criar essas sub-redes? A grande jogada aqui é eu trabalhar com a máscara de rede e pegar bits emprestados. Por quê? Para eu representar a rede, eu já tenho 1, 2, 3 octetos cheios para representar a rede. A saída, então, é eu pegar emprestado bits aqui da parte do host ID. Né? Essa última coluninha aqui é do host ID. Né? Todas essas 3 outras aqui formam o net ID. Então eu tenho que pegar bits emprestados aqui do host ID para eu criar subredes. Mas quantos bits eu vou ter que pegar emprestado do host ID? Bom, você faz a seguinte conta. Quantas redes você precisa criar? Quantas subredes? 4 subredes. Então vai ser 2 elevado a quanto que te dá 4? 2 elevado a 2. Então 2 elevado a 2 te dá 4. Ou seja, você vai precisar pegar 2 bits aqui emprestados do host ID para você criar as 4 subredes. Ok? Então vamos pegar aqui esses dois aqui. Eu já vou deixar ele numa cor diferente aqui para falar que ele é subrede agora. Então vou usar esses dois caras aqui para representar subredes. Mas quais combinações eu posso ter de endereços IPs? Então aí você vai ter que criar as combinações possíveis. Então se você não lembra do processo ou você tem dificuldade de fazer isso de cabeça, você pode seguir esse processo que eu vou mostrar agora, e aí conforme você for pegando prática, aí você pode fazer até de cabeça quando tiver com mais prática. Então eu vou mostrar aqui bem passo a passo. Bom, então eu vou pegar aqui 2 bits. Qual combinação de 2 bits eu posso fazer? Então vamos colocar aqui 2 bits, eu tenho 0, 0, 1 e 1. Ok? 0, 1, 0, 1. Então eu tenho essas combinações possíveis em 2 bits. Tá, mas aí como é que eu faço, ou como que eu continuo com a criação? Então nunca se esqueça que aqui, ó, você pegou esses dois zeros aqui, né? Então esse e esse são esses dois aqui que você pegou, né? Que equivale à combinação aqui desses dois zeros que você fez aqui. Então, não se esqueça que aqui na frente você tem mais 6 zeros aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí você repete também para os próximos aqui embaixo, assim. Bom, então eu tenho aqui já as subredes, as 4 subredes. Então, deixa eu identificar aqui cada subrede. Então, essa aqui vai ser a subrede 0. Essa aqui vai ser a subrede 1. Essa vai ser a subrede 2. E essa vai ser a subrede 3. Então tenho aí as 4 subredes. E agora eu vou calcular o que eu preciso em cada subrede. Ok? Então eu vou colocar aqui toda vez que você cria subredes, né, você pode criar uma tabelinha para ficar mais fácil de você visualizar. Então você pode colocar aqui o endereço que identifica a própria rede, ou ID da rede, tá? Depois o IP inicial, o IP final, o endereço IP final, né?
e o endereço IP que corresponde ao broadcast da rede. Assim. E aí basta você preencher essa tabela aqui. Como? Bom, você pode descobrir aqui o endereço da rede convertendo esse número aqui de binário para decimal. Ou seja, então a gente vai pegar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0, em decimal é 0 mesmo. Agora aqui, ó, 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6. Lembra como que é o processo de conversão de binário para decimal? Então você verifica a posição, sempre conversando do zero. Então esse zero aqui corresponde à posição 0, né? Posição 0, posição 1, até a posição 7 aqui, que é a última. Só interessa para mim aonde é 1. Então o que eu faço? Eu pego aonde tem 1, né, faço 2 elevado à posição da onde está aquele 1 e vou somando todos que têm essa situação, ou seja, todos que têm o 1 aqui elevado à sua posição. Por exemplo, 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6, 64. Nesse aqui, 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a 7, 128. Aqui, 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 7. Tem um aqui também. Então vai ficar 64 mais 128, 192. Ok? Então essa é a conversão de binário para decimal, para a gente identificar aqui o ID de cada rede, tá? O número ou o ID de cada rede que a gente criou aqui. Agora, o endereço IP inicial é fácil. O endereço IP inicial é o próximo endereço ou o próximo número de cada rede, ID de rede aqui. Então, ID de rede 0, o próximo é 1. O 64, o próximo 65. 128, o próximo 129. 192, o próximo 193. E o endereço IP final? O endereço IP final é o último que antecede o broadcast. Então eu vou pegar aqui o broadcast primeiro. Se o endereço da próxima rede é o 64, o broadcast é o anterior ao IP da rede seguinte, né? O ID da rede seguinte. Se a rede seguinte é 64, o broadcast aqui só pode ser 63. E o endereço IP final aqui é o antes do broadcast, que é o 62. Aqui, a próxima rede é o 128. O broadcast aqui só pode ser o 127 e o IP final 126. Aqui, próxima rede 192, o broadcast aqui 191 e 190 o final. O último broadcast é sempre o 255. 255 é sempre o último broadcast. Portanto, o IP final aqui é o 254. Tá aí. Então eu criei aqui as minhas 4 sub-redes. Então eu tenho agora subrede 0, né, cujo ID é 0, o IP inicial é 1, o IP final é 62 e o broadcast 63. Então eu teria aqui a seguinte combinação. Para a subrede 0, né, ou o ID da rede 0, 192.168.50.0. Então essa é a minha rede.
ela tem endereços IPs que vão 192.168.50.1 até 192.168.50.62. Lembrando que o 63 é o broadcast da rede. E assim sucessivamente para cada rede. Ok? Qual que é a máscara da rede agora? Lembra que eu falei no começo que a gente ia ter que fazer uma adaptação na máscara, que eu teria que pegar bits emprestados aqui do host? Então, eu peguei aqui bits emprestados do host, né, para criar minha máscara. Então, peguei aqui 2 bits. Então eu tenho agora quantos bits sendo utilizados para representar a net. Eu tinha os 24 da classe C original, mais 1 e 2, ou seja, 26. Então agora eu não tenho mais um /24. Isso aqui agora é um /26. /26. Então depois que eu fiz a divisão, ficou /26. Então todos aqui terão a máscara alterada para /26. Ok? Então a rede 192.168.50.0 /26. Depois eu tenho a rede 192.168.50.64 /26, 192.168.128 /26, 192.168.50.192 /26. Então eu tenho aí as 4 sub-redes com as novas máscaras, tá? As novas subnet mask. Antes aqui era 255, 255.0, e agora? Como que eu sei? Bom, antes ele estava representando 0 aqui, por que 0 aqui no final? Porque eu tinha a possibilidade total de criar aqui hosts, só que agora não, né? Agora quantos bits eu peguei emprestado? Peguei 2 bits. Então você vai pegar aqui esses 2 bits que você usou e colocar na conta para você chegar na nova máscara aqui, ó, né? Então como que ficaria? Se você pegou os 2 bits, corresponde a isso aqui, né? 11000, 11000, né? Então ficaria, se você converter isso daqui para decimal, ficaria 192, como nós já fizemos aqui. Então isso aqui equivale a 255.192, que é a mesma coisa se eu disser que é um /26. Tá? Então essas são duas formas de notação de máscara de rede, né? Assim você coloca, você especifica diretamente a máscara da rede. Assim você indica quantos bits você está usando para representar NetID, tá? /26. Então, dessa forma, nós criamos 4 redes, né, e redes independentes agora, cada uma com sua faixa de IP, tá? E nunca se esquecendo que quando você for configurar essa rede, nunca mais utilize a máscara original, né? Você agora tem que usar a máscara que nós criamos, ou a subnet mask, tá? Que é o /26 ou 192, ok? Então esse foi o processo de criação de sub-redes. Se você precisar criar mais sub-redes, como que você faz? Eu preciso criar, por exemplo, 8 sub-redes. Então aí você vai ter que ver quantos bits eu preciso pegar emprestado aqui do host para poder criar as 8 sub-redes. 2 elevado a quanto que dá 8? Ora, 2 elevado a 3. Eu preciso criar 4 sub-redes. Quantos bits eu preciso pegar emprestado? 2. Eu preciso criar 16 sub-redes. Quantos eu preciso? Eu preciso pegar 4. E assim por diante. Vamos supor que você precisa criar, eu preciso criar 10 sub-redes. 10 sub-redes.
exatamente você não vai conseguir, né? Não vai ter um número que é elevado a x que dá exatamente 10, né? Um inteiro. Então o que você tem que fazer? Você tem que ver o que sobra, né? 2 elevado a 3 dá 8, né? Você não consegue pegar com 3 bits aqui criar 8, criar 10, você cria 8. Então você pega mais um bit emprestado aqui, 4, né? Aí você consegue criar as 10 subredes, né? Ainda sobra 4, 16, né? Então sobra 6 para você usar futuramente. Então, se não der aqui, você pega a maior combinação de bits que te dá aí a possibilidade de criar as subredes. Ok? Então, esse foi o processo de criação de subredes, tá? Usando a Subnet Mask. Então, agora é com vocês. Para fixar esses conceitos de divisão de subredes, eu recomendo que vocês dividam aí umas redes em 4, 8 e 16 subredes, tá? Para entender melhor todo esse processo. Espero que tenham aproveitado e até o próximo.